Amados, nós vemos um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, e esse contexto de Atos 18 faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Se você observar o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, você encontra os primeiros relatos dele, na verdade, estão no capítulo 8, capítulo 7, quando Estevão morre e é martirizado ali, Paulo estava ali. E depois, no capítulo 9, a Bíblia já vai falar a respeito do seu intento de ir até a cidade de Damasco, porque ali já havia um povo servindo a Deus, tal como lá em Jerusalém. E ele então resolve ir para Damasco, e ele tem cartas de autorização que recebe dos judeus, do Sinédrio, para perseguir, tal como ele fazia em Jerusalém, aos cristãos que estavam já na cidade de Damasco. Lembrando que Damasco é uma cidade muito conhecida por ser capital da Síria. Então, Paulo vai, chamado Saulo ainda, mais conhecido por esse nome, mais conhecido também por causa da sua cidade, por nome de Tarso. Ele vai, então, e ali, ele, no caminho, subitamente, ele é surpreendido. Porque Deus sabe a hora certa de entrar com a sua providência. Deus nunca vai entrar com uma intervenção sem ser no momento, na hora certa. Se você está esperando uma intervenção divina, ela vai chegar no momento certo na sua vida. E então a intervenção divina a favor da igreja começa a acontecer, porque o Senhor Jesus aparece. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, que eram tidos como colunas da igreja, que apareceram para Saulo, mas foi o próprio Jesus, em quem outro texto, quando ele discursa diante do rei Agripa, ele diz assim: uma voz em hebraico me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Jesus fala com ele naquele momento, e ele, com os que estavam ao seu lado, ouvem a voz, mas ele cai por terra, e quando ele é ajudado e tenta ali ficar de pé, ele não consegue mais enxergar, porque os seus olhos tinham como que fossem umas escamas. O texto de Atos 9 fala tudo isso. E a partir daquele momento o Senhor começa a dar um direcionamento para a vida dele. A partir daquela hora o direcionamento começa na vida dele. Lembre-se de uma coisa: primeiro o encontro, depois o direcionamento na nossa vida. Jesus primeiro diz vinde, e depois ele diz ide. E ali ele começa então a fazer algo tremendo por intermédio de um discípulo chamado Ananias, que morava em Damasco. E esse homem, que era cheio do Espírito Santo, ele ora por Saulo. Mas antes de orar, ele interroga o Senhor, pastor Reinaldo, pastores que estão aqui: por que o Senhor estava mandando orar por aquele que perseguia a igreja? Porque o Senhor estava mandando orar por aquele que havia testemunhado a morte de Estevão? Porque o Senhor estava mandando orar por aquele que todos sabiam que a sua índole era má contra a igreja de Cristo? E em contrapartida, talvez não foi a resposta que Ananias queria ouvir, porque nem muitas das vezes Deus vai falar aquilo que nós queremos ouvir. E o poder dele, aquilo que ele quiser para as nossas vidas. E para a surpresa de Ananias, o Senhor disse: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu tenho um propósito na vida dele. Eu tenho uma obra na vida dele. Ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai ser um instrumento da minha vontade. Eu vou levar ele para lá, para cá. Eu vou usar aqui, eu vou usar lá. Eu vou usar entre os judeus. Eu vou usar entre os gentios. Eu vou usar entre os grandes. Eu vou usar entre os poderosos. Rimai chokara serabahas. Anemano candera façou. E ali Ananias, diante disso, muito obediente, o pastor Reinaldo já falou de obediência aqui, pastores. E ele vai.
E ele chega lá, e ele já com uma mentalidade tocada pelo Senhor, porque coisa boa quando Deus toca na nossa mente, irmãos. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a transformação tem que ser na mente. Porque Ananias disse: Senhor, mas ele é perigoso. Mas quando ele chega lá, ele diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para que tu sejas cheios do Espírito Santo. E ali Ananias ora, ele é curado, ele é batizado. Isso depois de 3 dias que ele tinha tido o encontro, a visão. E ali começa então um propósito a se realizar na vida dele. Porque o Senhor começa a usar ele, irmãos, de uma forma que os próprios irmãos que estavam em Damasco, e depois, posteriormente, quem estava em Jerusalém, isso foi tão maravilhoso aos olhos da igreja, que não parecia ser verdade. Deixa eu dizer algo para você. Sabe aquela pessoa que você imagina que ela nunca vai ser crente, que ela nunca vai se converter, que não tem propósito de Deus na vida dela, que não há nada de Deus para ela na terra? Você se engana. Porque quem estabelece os propósitos não somos nós. O critério dele é diferente do meu, é diferente do seu, é diferente do nosso. Jamais nenhum de nós chamaríamos Saulo de Tarso para ser obreiro da nossa igreja, para ser discípulo do Senhor. Mas foi Deus que escolheu aquele homem, porque havia um propósito de Deus na vida dele. E ali começa uma obra, uma realização. E ele começa a pregar. Primeiro em Damasco. Maneide, a fé que antes destruía, ele agora anuncia. E ele começa a pregar. Ele vai para Jerusalém porque as perseguições também começam. Você começa a fazer algo para Deus, o inferno já se incomoda. E as perseguições começaram. E aí agora ele vai para Jerusalém para se apresentar à igreja. Chega lá, os irmãos achavam difícil de ser verdade, pastor. Por quê? Porque era tão maravilhoso, repito, que parecia ser verdade, não ser verdade. Mas era verdade. Deus tinha salvado alguém que perseguia a sua igreja. E agora esse homem, cheio do Espírito Santo, começa a pregar fervorosamente em Jerusalém. Entra e sai, vai e volta. Mas as perseguições se levantam em Jerusalém. E ele tem que dar um tempo. E ele vai para a Arábia. E ele fica lá 3 anos. E eu vou te dar uma informação importante que vai fazer parte depois no segmento, após essa introdução aqui. Ele vai para a Arábia e lá ele aprende muitas coisas. E uma das coisas que ele aprendeu lá foi fazer tendas. Sabe por quê? Porque Paulo não era pobre, irmãos. Ele era rico. Ele estudava aos pés de Gamaliel. Pense na escola mais cara que existia na época para um filho estudar. Não era qualquer um. Então ele estava lá. Sua família tinha posses. Inclusive ele tinha cidadania romana. Então ele nunca tinha trabalhado num segmento desse. Ele aprendeu na Arábia a fazer tendas. E ali ele fica 3 anos. E depois ele vem. E nós vamos ver que a Bíblia dá uma pausa no seu nome. E o seu nome vai aparecer depois. Lá no capítulo 13. Quando ele está na igreja de Antioquia. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Às vezes nós já temos uma chamada que nós e Deus sabemos. Que algumas pessoas próximas a nós sabem. Mas nem todos sabem. Aí quando Deus quer que as coisas aconteçam, sabe o que é que Ele faz? Ele revela para toda a igreja saber. Porque tinha profeta lá em Antioquia. E naquele momento que eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho preparado. Saulo já sabia do propósito de Deus na sua vida,
mas nem todos sabiam. Nem todos acreditavam ainda, apesar de alguns anos terem se passado. Porque muitas vezes é assim, nem todo mundo acredita na sua chamada, mas não interessa o que os outros vão dizer, vão falar. O importante é tu saber quem é que falou contigo, crente. Aleluia. Então ele vai e segue a direção, porque eles jejuam, oram, impõem as mãos. Capítulo 13 de Atos. E eles então começam, ele junto com Barnabé, João chamado Marcos, começam a primeira viagem missionária. Eles vão, pastor Jefferson, pelas cidades mais próximas. Eles vão pelos lugares mais acessíveis, Sara Martins. E é assim que começa na nossa vida, nos lugares mais próximos, os mais acessíveis. Você está pegando aí já, né? E vai, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Então o que acontece ali? Eles vão fazer a primeira viagem missionária e o resultado é maravilhoso. Só que o foco deles ainda eram os judeus. O foco principal deles era os judeus. Atos 9,15 diz que o Senhor colocou como prioridade que Paulo fosse apóstolo dos gentios. Mas a sua prioridade ainda, junto com Barnabé, eram o povo judeu que viviam exilados nessas cidades, que viviam lá, que habitavam essas outras cidades. Então a primeira viagem missionária é mais ou menos isso, uma mensagem aos judeus. Poucos que não eram judeus se converteram, e ali, depois que começou a conversão dos gentios, eles vieram para Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, ainda não tendo entendido que o que Jesus tinha falado em Atos 1 e versículo 8, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semieis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e aos confins da terra. Os confins da terra não tinham entrado na mentalidade da igreja ainda. E aí Paulo volta com Barnabé e vem para Jerusalém. E quando ele fala da conversão, do que Deus está fazendo entre os gentios, então há ali no capítulo 15 o primeiro concílio, a primeira reunião, para que fosse decidido e que os judeus que se convertessem, eles procedessem, os gentios melhor que se convertessem, procedessem daquela maneira. Aí então surge a segunda viagem missionária, que começa um pouquinho antes do capítulo 16. O intuito daquela viagem, irmãos, o intuito daquela viagem era só fazer um repasse, voltar nos lugares aonde eles já tinham passado. E eles vão com esse sentimento. E há ali um problema interno entre Paulo e Barnabé. Porque Barnabé queria levar João Marcos, que era seu sobrinho. E Paulo não quis. Paulo disse, ele nos abandonou na primeira viagem. Deixei ele um pouco para trás. E lá na frente nós vemos Paulo dizer que ele é útil para ele. Mas aquele momento não era o momento de João Marcos ir. Então ele vai e ele encontra um judeu chamado Timóteo. E eles começam a pregar basicamente nos mesmos lugares. E quando eles intentam ir para a Ásia, quando eles intentam ir para a Bitínia, eles não recebem a permissão. O Espírito Santo os impediu de eles pregarem naquelas regiões. Parece algo assim estranho. O Espírito Santo impediu de pregar, mas não era propósito de Deus para aquele momento, naquelas regiões. Sabe por quê? Porque algo estava para acontecer. Chegamos no capítulo 16, a partir do versículo 25, quando eles estão na cidade de Troade, e o Espírito Santo de noite, ei, Deus fala muitas vezes na noite, na madrugada. O Espírito Santo diz, Saulo atravessa a Macedônia. Por intermédio de uma visão que ele compreendeu que assim o Senhor queria que acontecesse. E ele vai para a Macedônia. Sabe o que é ir para a Macedônia? É ir para a Europa. E ele vai para a Europa.
A Macedônia é onde faz hoje a Grécia. Macedônia naquela época é a Grécia, apesar de existir o país da Macedônia também. E ele vai para a Macedônia, obedecendo uma visão de Deus. E eu tenho alguns minutos para terminar, para você entender. Não é porque Deus mandou, não é porque Deus falou, não é porque Deus escolheu, não é porque Deus orientou, que nós vamos deixar de enfrentar a dificuldade. Às vezes nós achamos, pastor Jefferson, que porque Deus falou, porque o propósito é de Deus, porque os Gideões é obra de Deus, porque Cristo para todos é uma obra de Deus, aí nós pensamos que não vai ter dificuldade, que não vai ter barreira, e é aí que nós nos enganamos. Porque vai ter barreira, vai ter dificuldade sim. Porque quando Paulo tem a visão, alguém da Macedônia diz, atravessa e vem para cá. E quando ele chega lá, as primeiras circunstâncias não foram favoráveis. Porque ali ele é preso, ali ele é chicoteado, ali ele é levado para o tronco junto com Silas. Você conhece bem o texto, onde eles cantam e oram. Depois o carcereiro se converte. E ali, em meio a esse sofrimento, essa dor, há um cumprimento. Eles começam a ajudar pessoas que precisavam da ajuda de Deus naquele lugar. E eu digo para você, tem sofrimento? Tem. Mas você vai ver os frutos daquilo que Deus vai fazer. Trabalhar para o reino tem luta? Tem. Tem perseguição? Tem. Tem calúnia? Tem. Tem levante? Tem. Mas tem resultado. Não há nada melhor do que você olhar e ver alguém entregando sua vida para Cristo por intermédio da palavra de Deus que você levou para aquela vida. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no capítulo 18. E eu quero dizer para você que esse capítulo 18 me chamou muita atenção. E eu comecei a ler e eu pensei, não pode. Mas como? Porque aqui Paulo já tem passado por Tessalônica, por Bereia, por Atenas. E agora em todos esses lugares ele passou perseguição, luta com os judeus. Passou perseguição com os que não eram judeus. E agora ele chega na cidade de Corinto, que era uma cidade portuária importantíssima, com a população de 600 mil pessoas. Um lugar grande, enorme, movimentado, conhecido. Um lugar cheio de estrangeiros. E ali ele encontra Áquila e Priscila, que tinham sido deportados de Roma. Porque o Império Romano ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo encontra esses irmãos em Corinto. E quando chega ali, reunido com eles, Paulo começa a fazer o que Deus não queria que ele fizesse. Ô pastor, peraí. Entenda nas entrelinhas que Deus não chamou Paulo para fabricar tendas. Deus chamou ele para levar a palavra. Observe aqui. Observe que aqui no versículo de número 5, essa situação vai mudar. Porque depois que ele está ali, quase que entrando numa rotina. Porque de sábado em sábado ele vai na sinagoga, disputa com os judeus e volta para o ofício de fazer tenda. Por que era importante fazer tenda em Corinto? Porque a cidade era muito populosa, não tinha casa para todo mundo. Quem não podia comprar uma casa, comprava uma tenda. Dava dinheiro, era lucrativo, era bom. Mas muitas vezes nós temos que abrir, pastor Arinaldo, mão daquilo que é bom, daquilo que é lucrativo, para voltar àquele princípio lá do início que Deus mandou nós fazermos. E sabe quando é que Paulo vai despertar novamente? Você pode até pensar que eu estou falando aqui bobiça, loucura. Como assim, pastor? Paulo despertar?
Em outras traduções, esse versículo aqui, que fala da chegada de Silas e Timóteo, que é o versículo 5, em outra versão diz que quando eles chegaram, Paulo foi impulsionado. Observe que a palavra impulsionar, irmãos, ela é uma palavra importante, porque ninguém consegue tomar impulso estático. Para você tomar algum impulso, se eu quero pular, eu preciso me abaixar. Se eu quero ir para frente, eu preciso dar uma recuada para ser impulsionado. Então, entendemos aqui que Paulo parecia estar recuando um pouco do propósito que Deus tinha designado para a sua vida. E muitas vezes nós estamos assim, damos aquela recuada, damos aquela retardada, nos acostumamos com a nossa rotina. Tá bom demais, tenho emprego, tenho salário, meus filhos cresceram, a minha vida tá boa, isso assim, não preciso me preocupar com isso, vou cuidar da minha vida. Paulo estava mais ou menos assim, tá bom demais, todo sábado na sinagoga disputo com os judeus, tá bom demais, mas lembre-se que Deus tinha chamado ele para um propósito maior, é para que ele fosse pregador dos gentios. E nenhum de nós que temos chamada, e há um propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos fugir daquilo que Deus tem designado para nós. Anai Shuramandas. E quando você quiser fugir do propósito, quando você não quiser mais, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai pegar alguém que está distante, porque Deus pega Timóteo e Silas, que estavam na Macedônia, e traz para perto de Saulo, para dizer: irmão Saulo, não sei que diálogo eles tiveram, mas dá para entender na entrelinha que quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo foi despertado. E na minha versão diz que ele se entrega totalmente à palavra. Deixa eu concluir para você. Viva o propósito de Deus. E se você não estiver fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, não foi à toa que Deus trouxe para cá essa participação dos judeus missionários da última hora. Não foi à toa que Deus trouxe para Caicó esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, para falar para você que tu precisas viver o propósito.